aqui por mais um dia. Hoje eu quero, antes de mais nada, pedir você para reconhecer a sua vida, descobrir o seu essencial. E nesse momento, eu gostaria que você respirasse. E hoje nós vamos fazer um movimento de cura sistêmica de você com toda a sua família, de você com o masculino e de você com o feminino. Então, nesse momento, eu quero que você respire profundamente. E eu quero que você se sinta o centro de todo o universo. Você é a propulsão da luz que emana do eterno para a terra e para tudo à sua volta. E eu quero que você coloque no centro do seu peito, nesse local central que você está, você coloque à sua frente, a mais ou menos 10 centímetros, a estrela de Mérkaba, a estrela de Davi. E do alto dos céus desce uma coluna de luz, uma coluna de luz do Espírito Santo, uma coluna de luz que vem preencher o seu corpo, unificando você, a terra e Deus, para que você possa se sentir uno com o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a fazer mudanças dentro de você. Ele começa a tratar você. Ele começa a curar você. Dores físicas, dores espirituais, dores mentais, dores psicológicas, traumas, inseguranças, incertezas. E conforme o Espírito Santo vai transbordando no seu ser e vai entrando por todas as suas células, tocando todos os seus telômeros, modificando as mitocôndrias, produzindo energia e luz, fazendo com que o quanto em você se asperja para toda a sua volta, unificando de luz, de paz e amor. E nesse momento que você é luz, que brilha em você a luz, eu quero que você coloque em um círculo, um enorme e grande círculo. Se não der em um, que faça vários círculos e vá colocando toda a sua família, o masculino e o feminino, o masculino e o feminino, integrando de forma harmônica e equilibrada o masculino e o feminino, e vai fazendo uma grande roda. E você vai vendo nesse círculo a formação de todas as 16 gerações da sua família, as gerações que compõem o seu ser, que compõem a sua centelha. E você vai olhando e vendo. Nesse círculo tem pessoas alegres, tem pessoas tristes,
Tem pessoas que estão amarguradas, ressentidas, tem pessoas que estão decepadas, tem pessoas que estão mortas, deitadas no chão com os olhos abertos, outras num outro plano, já com os olhos fechados, se aceitando plenamente. Outros que estão odiosos, outros que estão engasgados, outros que estão sem vontade de viver, ansiosos, com depressão, outros que estão em estado de lástima por perdas de guerra, por perdas que não estão comprovadas, outros que foram deportados, que foram execrados, que foram excluídos e que não se sentem pertencentes. Você tem agora, com o poder do Espírito Santo, com a estrela de Davi, com o poder que te é dado pelo céu, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai começar nesse momento a incluir todos que foram excluídos. Dá permissão para que cada um nesse círculo ou nesses inúmeros círculos que se permitam pertencer e merecer fazer parte desse grande clã. Você vai vendo como vai harmonicamente criando nesse círculo da sua família a hierarquia proposta desde Adão e Eva até você. E você vai vendo tudo que teve que acontecer. E você vai tirando nesse momento, ao ver todas essas dores, ao ver as cores que saem dos seus antepassados. São cores pastéis, cores vivas, cores de alegria, outra hora cores de luto, de dor, de tristeza. E você vai vendo e sentindo essas dores. E vendo que muito do que você traz não é seu, é deles. Mas você, por lealdade e por fidelidade, insiste em carregar. Mas nesse momento, nessa cura sistêmica que você vem trabalhando ao longo de diversos dias, ao longo dos anos, ao longo de uma eternidade de pessoas, você vai deixando cair, vai caindo, e você vai sentindo um desmembramento dos seus telômeros. E os telômeros que estão arraizados na tristeza, no ódio, na amargura, na dor, na doença, na insegurança, na procrastinação, na incerteza, vai caindo, cai por terra, porque tanto de você quanto da sua ancestralidade, a luz do Espírito Santo brilha. E onde há luz, o escuro não consegue ficar. Onde há luz, a escuridão foge. As sombras se dissipam. As noites escuras se tornam iluminadas. A lua vai curando a incerteza e a insegurança. Porque você pode, você merece,
você tem o poder, porque você é um curador. E você agora faz nesse momento não apenas a sua autocura, mas você faz a expansão original da cura na sua família. E ao emitir a luz do centro do seu cardíaco, do centro do seu peito, do centro do seu chakra frontal, você emana luz, você irradia poder e vai curando, e vai curando. E o poder do Espírito Santo vai criando uma brisa de cura, uma brisa de paz, uma brisa de amor, uma brisa de serenidade que vai preenchendo e transbordando esses corações. E você simplesmente diz: queridos ancestrais, como eu me orgulho de fazer parte. Como eu me orgulho em pertencer. Como eu me orgulho em incluir todos aqueles que foram excluídos. Como eu me sinto honrada em permitir que tudo aconteceu para o meu bem. E tudo que aconteceu com vocês foi uma escolha. Muitas vezes não foi uma boa escolha, mas precisava acontecer. E foi através das escolhas certas e erradas que me foi permitido tomar hoje a minha vida, assumir a potencialidade do meu poder nessa família, de me permitir incluir e ser incluída, de fazer-me presente, de fazer-me em poder, de levar à frente essa família. E é nesse intuito de levar essa família à vida, ao sucesso, de engrandecer a potencialidade do meu clã, valorizando cada um dos sofrimentos que os meus ancestrais tiveram, é que eu grito ao mundo, eu aceito tudo como foi, porque hoje eu sei que eu não mais tenho dor, porque eu ressignifico as minhas dores. Eu descubro a minha força em vocês, me uno em vocês, promovo em minha autocura e no poder do Espírito Santo. Eu borrifo sobre cada uma dessas gerações o poder da cura, porque eu vejo cada um de vocês. Eu respeito e aceito as suas dores. E eu compreendo que tudo aconteceu pela vontade de Deus. E não há nada mais para reclamar, não há nada mais para brigar, não há nada mais para sentir, não há dores para viver. Eu respeito o destino de cada um de nós. E nesse momento, eu permito que a alegria brote no coração de cada um de vocês. E a começar por mim, a felicidade emana. Para mim, por mim e para mim. Porque eu mereço, vocês merecem. E eu os honro. E calmamente,
serenamente. Se permita fazer um gesto de devoção, agradecimento e valorização a cada um que no seu campo de dor, que no seu campo de tristeza, que no seu campo de não aceitação, no seu campo de reclamação, permitiu, contribuiu para que você estivesse aqui. Então, em um misto de amor, paz, alegria e gratidão, veja essa grande roda numa ciranda cigana, pulsando, vibrando, unificando todos os povos que fizeram com que essa sua família tivesse a força continuística de estar até aqui, de estar dando a você a permissão de ser diferente, de fazer diferente, de aceitar tudo como foi. Porque agora você recebe na flor do poder do Espírito Santo a certeza que nenhuma folha se move se não for pelo poder de Deus. E tudo foi o poder de Deus que corroborou para que hoje você fosse essa pessoa forte, obstinada, destemida, abundante e plena e harmônica. Inspirando profundamente, você vai vendo esse círculo com essa dança de cura acontecer. E você ao final vai vendo que todos aqueles que tinham problemas na sua família, eles se abraçam e eles se aceitam. Não é necessário ter perdão, porque você não é Deus para perdoar. Apenas aceitar e respeitar e deixar que Deus, na infinita bondade, consiga conduzir o coração de cada um na paz, no amor, na serenidade e nas bênçãos. Dando no dia de hoje, que começamos o primeiro dia do mês, a abundância, a prosperidade. Porque dentro da sua vida, na luz do Espírito Santo, no poder da trina divina e na força que você próprio tem para você, a abundância chega. A abundância vai penetrando por todos os seus corpos sutis. E a abundância e a prosperidade nesse dia, nesse mês e nesse ano abençoado chega para ficar e nunca mais te largará. Porque você, a partir de hoje, tem abundância em todos os âmbitos da sua vida. Porque somos filhos de Deus e como filhos nascemos para sermos príncipes e princesas. E não importa se para você ser príncipe seja num casebre, numa mansão,
numa casa pequena, num banco de praça, numa rua deserta. Não importa. Essa é a sua abundância. Porque quando você tem a si e ao Senhor, você confia na força da sua família, você não precisa de mais nada. Você já é transbordante, você é abundante e você é feliz. Não precisa de mais nada, apenas de ser grato. E nesse momento, seja grata a todos os pequenos sucessos, a todas as small shifts que você conseguiu fazer na sua vida, desde o útero da sua mãe até agora. Vai analisando tanto sucesso que você conseguiu, tanta bênção que você conseguiu. E hoje você é abençoado. E hoje você está transbordando. E a partir de hoje, uma nova vida brota dentro de você. Um novo caminho surge à sua frente. Uma seara de paz, amor e luz. Onde não haja noites escuras, aonde não haja dor. E se houver, você dá conta de superar, porque você é foda. Inspirando profundamente. Mexa os seus dedos, alongue-se, se permita. Abra os seus olhos. A gente faz um plano e Deus faz outro. A gente escreve um roteiro e Deus reescreve o script, o roteiro, a história. Eu não ia começar minha aula hoje assim, mas ao fazer a minha oração de manhã, eu recebi a ordem de fazer essa meditação hoje, porque teria que alguém que ia ser curado em profundidade. E o meu Deus não é Deus de brinquedo, o meu Deus é o meu Deus de milagre. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei quem são as pessoas, eu não sei se vai ser alguém que vai assistir daqui um dia, 2 dias, milhões de dias. Ordem dada, para mim, é ordem a ser cumprida, porque minha missão com Deus é mais forte do que eu. E eu me sinto feliz, porque eu acho que eu também me curei um pouco nesse momento. Bom, o que acontece? Ontem, logo após a minha mentoria, a Aparecida, Donizete, me chamou no WhatsApp com algumas dúvidas do que eu havia falado. E algumas dúvidas foram sanadas, acredito eu, e uma ficou para a gente sanar aqui hoje, para a gente estender não só entre eu e ela, mas para estender para todas. Ontem eu falei com vocês sobre a questão da funcionalidade do pai e da mãe e da criança. E ao falar isso, eu disse para vocês que psicanaliticamente
psicanaliticamente, não é viável os filhos dormirem com o pai e com a mãe. Inicialmente, quando bebê, e primordialmente após uma certa idade. E ela me falou que a Olinda tinha dito, numa aula que ela assistiu, que o acolhimento é essencial e é necessário. Sim, o acolhimento é necessário, o acolhimento é real, é primordial para uma criança. A coloterapia cura, o amor cura, o abraço cura. Mas você não pode desenvolver com você um vínculo com o seu filho se afastando do vínculo marital com seu marido. Você teve um filho, você tem função mãe, mas você também tem a função esposa. E muitas mulheres, quando têm um filho, elas esquecem do marido, elas esquecem da vida e elas esquecem que elas têm a funcionalidade a cumprir. E isso degringola o casamento, porque o marido fica à espera de uma esposa e essa esposa está full time por conta do filho. Isso não quer dizer que eu disse para vocês que um filho, um dia ou outro, possa dormir na cama do casal. Não foi isso. Pode. O que não pode haver é a constância, a permanência desse filho na cama. A Olinda tem o poder de poder fazer isso, porque ela é mãe solo. Ela não tem responsabilidades de esposa. Então, ela pode ficar com a Nina. Eu posso dormir com minhas netas, com meus filhos, o tempo que eu quiser na minha cama, porque eu não tenho a funcionalidade esposa, eu não tenho funcionalidade de amante, eu não tenho funcionalidade de alguém que dorme comigo. Eu tenho peguetes e peguete é de vez em quando, então eu não tenho essa obrigação. Muitas de vocês também não têm. Agora, quem tem o coerente é que você deixe o seu leito em caso de solicitação do seu filho. Vá com ele até a cama dele. Acolha, dê amor, dê afeto, dê carinho. Faça-o dormir, conte histórias. E quando ele dormir, você volta e fala: agora eu sou sua, meu marido. Agora eu estou disponível para você. O que você não pode é percentualizar. Não, agora eu sou mãe. Tem mulher que tira o marido da cama para colocar o filho para dormir. E eu não estou falando de classe social, de gente que precisa dormir todo mundo no mesmo quarto. Não é isso, não. Estou dizendo de funcionalidade de quem pode. Há pessoas que só têm um quarto. Então terá que dormir 50 pessoas lá dentro? Tudo bem. É um estudo para o terapeuta dele olhar. Agora, se você e seu marido têm um quarto e o seu filho tem outro quarto, você não pode sair da função esposa full time. Você tem as obrigações de esposa, se é que você quer o casamento. Agora, se você prefere mudar a funcionalidade do seu casamento, tudo bem. Tem mulher que já foi explicado por Bert isso. Tem mulher que, ao ser mãe, ela esquece tudo, porque ela tem o instinto maternal da Deméter. Eu expliquei para vocês. A vida dela vira função maternal.
Então, para ela, tanto faz se o marido existir ou não. Então, beleza. Se você está nesse patamar, quem sou eu ou quem é qualquer psicanalista ou qualquer terapeuta para tirar isso de você? Mas, se você quer viver sistemicamente saudável, você é casada e você tem um filho, coloque esse filho no lugar dele. Coloque o filho na posição de filho e coloque o seu marido na função do marido. Porque o marido vai trazer para esse filho e para você o sustentáculo da família. Diferente de mim, porque que eu engasguei. Eu tive que cuidar dos meus filhos sozinha. Então eu fui pai e mãe. Aí quando acontece isso, você pode dormir com o filho, pode fazer o que quiser. O problema é seu. Mas a função filho, ele tem que saber que ele é filho e não marido. Porque senão ele desenvolve os complexos de Édipo que eu falei ontem. E aí, o que que acontece? Há uma quebra de não aceitação, porque como eu disse para vocês ontem, o filho já nasce competindo com o pai. Se ele assume no meio do pai e da mãe uma posição para dormir, que seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas, 14 horas, sei lá, ele se sente no poder. E o que que ele vai começar a fazer? Rejeitar o pai, não aceitar o pai e criar emaranhamentos sistêmicos. Por que que ele vai criar emaranhamento sistêmico? Porque pai é vida, pai é mundo, pai é abertura, pai é abundância, pai é caminhar, pai é profissional. Se ele rejeita o pai e prioriza a mãe, ele vai permanecer naquela funcionalidade de filhinho da mamãe. Eu não vou para a vida, eu não consigo trabalhar. O que está acontecendo hoje? Filhos com 30, 40 anos que estão dentro de casa e vira para as namoradas e fala: eu não tenho estrutura para casar. Claro que não tem. Porque a mãe dá tudo, a tempo e a hora. Ele precisa de mulher. Qualquer pessoa hoje que sair na rua, ele tem a sua libido a qualquer momento. Ele pode ficar com qualquer pessoa na rua e voltar para dentro de casa. Lá ele tem comida, lá ele tem roupa lavada, lá ele tem o afago da mamãe, lá ele tem tudo. E de que ele precisa? Nada. Mas ele vai desenvolvendo emaranhamentos, psicoses e neuroses que vão conduzi-lo a não ser um ser completo, a não ser o ser pleno. Porque, como diz na Bíblia, crescei e multiplicai. Lá não tem escrito crescei e continua dentro da casa da mamãe, comendo, bebendo, dormindo, faiando. Não tem isso. Então, o que que acontece? Por que que o Bert nos lembra que quando o filho casa, ele desvincula da família original e dá prioridade para sua nova família? Tanto que o Garrida, em seus ensinamentos, ele diz: se tiver afogando a sua mãe e a sua esposa no meio de um rio, quem você pula para salvar? E o povo: a minha mãe. E ele: não, você tem que salvar a sua esposa, porque é ela que vai dar continuidade ao seu legado. A sua mãe já cumpriu a missão, o seu pai já cumpriu a missão. Então, são saudabilidades que nós precisamos compreender. Claro, é tão gostoso dormir com o filho, é maravilhoso. Mas que isso
não seja uma rotina. Então eu estava naquele momento rotineiramente falando. Então, o dia que seu marido viajar, dorme com seu filho. O dia que seu marido estiver a trabalho, dorme com seu filho. O dia que seu marido estiver em casa, filho, hoje não é o seu dia. Hoje é o dia do papai. Mamãe quer divertir, tá bom? Mamãe não é só mamãe, não. Mamãe também é libido. Mamãe também é mulher. E nessa função mulher, eu preciso ser mãe e ser esposa. E era essa a questão que eu queria sanar. E se vocês tiverem dúvida, eu estou lá disponível. Então vamos lá, porque eu preciso começar sobre Electra para terminar amanhã. Vou contar rapidamente a história de Electra e para vocês entenderem. A história de Electra, ela é tão interessante que ela é escrita por 3 filósofos. Sófocles, Eurípides e Ésquilo. Alguns falam Esquilo, mas é Ésquilo. É legal os dois, né? Então, o que acontece? Na Guerra de Troia, que a maioria de vocês conhece, é uma guerra perfeita, que eu também já expliquei aqui na Jornada do Herói. Na Guerra de Troia, Agamenon oferece aos deuses em morte, em sacrifício, a sua filha Efigênia. Quando ele comunica, muito tempo depois, estamos na Grécia Antiga, provavelmente levaria 60 a 90 dias para essa imagem e para essa mensagem desse sacrifício chegar na cidade de Agamenon. E aí, o que acontece? Quando ele chega e conta para sua esposa que ele tinha dado em sacrifício a sua filha Efigênia, por amor maternal, e alguns, entre aspas, que vocês vão entender, ela mata Agamenon. E aí, ela vira a vilã da história. Ela perde o seu momento, ela perde a sua certeza e a sua força e o seu poder matriarcal. E aí, Clitemnestra, que é o nome dessa rainha, ela se junta, ela desposa o amante e assume o trono. E os 2 filhos dela, Orestes e Electra, se rebelam com base nisso. Afinal de contas, ela violou 4 normas. Ela assassinou o pai, ela pegou o trono, ela traiu o marido e ela deixou os filhos abandonados. E ainda por cima, ela pega Electra, que era uma princesa que vivia num castelo, que vivia em pompa, apoiada pelo pai, e casa com um lavrador. E esse lavrador, devido ao poder e à hierarquia da Electra, ele simplesmente não consegue ter com Electra a função homem. E alguns historiadores ainda falam que provavelmente ele era um ser manipulado por Clitemnestra para que Electra não tivesse filho e não pudesse destroná-la. E aí Electra vira uma virgem intocada. Ela não perde a sua virgindade, ela continua jovem moça. E isso também denota nela uma raiva pela mãe, um ódio, um sentido de vingança.
E quando Orestes volta também rebelde, revoltado e querendo assumir o seu poder como filho de Agamenon, eles se juntam para maquinar um crime contra a mãe e o fazem. E aí Electra finge que está com um bebê e precisa da maternidade e da ajuda da mãe no trato desse bebê, premeditando assim a morte da mesma. Pois enquanto Clitemnestra vem para cuidar do suposto bebê de Electra, Agamenon mata o amante e volta e mata, cometendo um matricídio. Aí ele é julgado pelos deuses, é expulso e a história fica aquém da aceitabilidade de todos. Só que, de um tempo para cá, pegaram o complexo de Édipo e coassociaram ao complexo de Electra. Só que por que Freud era contra esses ensinamentos que veio à mercê da psicanálise por Jung? Por que ele se rebelou? Porque Electra não tinha desejos e libidos sexuais pelo pai. Ela nutria ódio, raiva, revolta. Ela se sentia humilhada pela mãe. Mas ela não tinha desejos sexuais inconscientes como Édipo tinha. Então Freud se rebela e diz que Electra não tem complexo vincular com o erotismo, com a sexualidade, mas sim Édipo, coadunando para meninos e meninas. Mas ele ainda faz a aceitação de que tem um complexo de Electra no ódio, na raiva, na condicionante da mãe ter afastado o pai dela. É um outro tipo de psicose, é um outro tipo de neurose, que não aquela sexual vinculada. Então, quando nós temos um paciente, o coerente é avaliar que tipo de complexo que vai acontecer com esse cliente. Porque muitas vezes a gente confunde. Hoje, quanto se fala dos outros complexos? Complexo da gata borralheira, complexo Peter Pan, complexo do Harry Potter, complexo da Cinderela, complexo da Branca de Neve, e tudo está explicado no sistêmico, os porquês. E quem não sabe disso, por favor, leia o livro Ah, que bom que eu sei. Porque você vai ver lá o que os contos de fada levam você a analisar e a estudar determinados complexos, determinadas situações. Mas o que a gente precisa entender, e é o que vamos aprofundar amanhã, é que nós temos que priorizar a funcionalidade pai e a funcionalidade mãe. Às vezes, uma pessoa, ela desenvolve, mesmo quando os pais são conviventes, ela desenvolve certas anomias contra o pai e contra a mãe. Tem hora que contra o pai, tem hora que contra a mãe, tem hora que contra os dois. Mas é coisas dela. E há muito conflito na formação da personalidade do ser,
em relação a essas questões que vêm fundamentada nessas posições de aceitação e não aceitação de pai e mãe. Quantas vezes a gente fica com raiva da nossa mãe ou do nosso pai? Vocês podem se lembrar: mãe, eu posso dormir na casa da minha tia? Vê com seu pai. Chega no pai, vê com sua mãe. Chega na mãe, não, já falei, é com seu pai. Aí chega no pai, moça, eu não decido, é sua mãe. E a pessoa, cansada, toma raiva, toma ódio e diz: esse seria o dia da minha vida, essa seria a festa da minha vida. E vocês me bloquearam, vocês me tiraram esse desejo. Quantas mulheres que tomam ódio de homens porque o pai espancava ou traía a mãe. E ela, inconsciente, ela desenvolve uma aversão por homem. E por que eu digo que é inconsciente? Porque ela não trata. E ela vira e fala, não, eu sou homossexual, porque eu não gosto de homem, eu tenho raiva de homem, mas ela não trata para descobrir se ela verdadeiramente é homossexual, se ele é homossexual. Porque tá aquela ferida brotando lá dentro. E esses conflitos começam a permear a mente do ser, porque a formação da personalidade está conflituosa. Ah, Esther, você está dizendo que a pessoa vira homossexual? Alguns sim, outros não. Quantas pessoas deixam de ter libido criando recalques? Porque muitas vezes ela viu na infância ato sexual ou ela foi abusada. Quantos homens, por raiva do pai ou raiva da mãe, por algum motivo, desde pequenos abusos até crimes abusivos hediondos, começam a macular criança, a virar pedófilo, a desenvolver doenças psicossociais. E muitas vezes ele não trata. Quando o homem é violento com a mulher, porque o pai foi violento com a mulher. Quanto o homem é totalmente submisso à mulher, porque ele vem de uma família matriarcal que era a mulher que manda. E se era a mulher que manda, ele aprendeu que a hiena é prioridade naquela família. E isso cria vieses de compreensões diferentes. E é essa a nossa função, de descobrir aonde estão os complexos, como estão os complexos. E hoje, subliminarmente aí, eu acabei falando do complexo de Peter Pan, quando eu digo de homens que não crescem, não querem crescer, famosos igual Michael Jackson, que devido à violência que ele passou em casa, toda a infância, ele desenvolveu nele uma necessidade de não crescer e criou o Neverland, que na tradução é a terra do nunca, a terra de quem nunca cresce, nunca cria responsabilidade, nunca se assume, nunca se diz necessário para assumir a função de adulto. Eu estou adulto, mas eu não sou adulto. A minha criança é que punge dentro de mim. Aí vem os questionamentos meus. Será
se Electra já não começou a desenvolver nesse ódio, nessa vingança, uma vontade de não aceitar aqueles ditames? E é aí que entra o viver sistêmico, da gente poder aceitar o que foi como foi. Não adianta você se rebelar contra tudo. Vamos olhar para isso. Vamos ver como isso aconteceu. De que forma a gente pode tratar isso. Esté, eu criei uma raiva da minha mãe que eu não consigo entender o porquê. Mentalmente, conscientemente, eu dou bem com a minha mãe, mas o meu trabalho não é bom. Eu não ganho dinheiro, eu não sou próspera. Minha vida relacional é ruim. Aí eu não tenho convivência com os meus pais. Por quê? Porque tem algo ferido lá atrás que você não olhou. E que talvez, se você olhar, você encontra. Há uns 4 meses atrás, eu atendi uma paciente e ela virou para mim e falou comigo assim: eu tenho uma raiva tão grande da minha mãe que só dela estar no mesmo cômodo que eu estou, eu tenho náusea. Eu falei: o que que a sua mãe te fez? Nada. O que que aconteceu? Nada. Tem certeza? Tem. O que que aconteceu com você no primeiro septênio seu? Aí ela virou, pensou, analisou, falou nada. Falei, então você vai ruminar isso na sua casa. Depois a gente fala sobre isso. Vamos dar sequência a outros tratamentos. E 10 dias depois ela voltou e falou comigo. Esther, eu descobri porque eu tenho raiva da minha mãe. Foi aos 7 anos de idade. Falei, eu já sabia. Aí ela, sabe o que que a minha mãe fez com 7 anos de idade? Eu falei, não. Eu ganhei uma boneca maravilhosa. Na hora que eu ganhei a boneca, eu apaixonei pela boneca. Mas ela virou e falou, olha minha filha, você não pode brincar com essa boneca. Essa boneca é muito chique, essa boneca é muito boa, essa boneca, ela é cara. Então, como nós não temos condições de comprar uma outra boneca igual essa, se você quebrar, machucar, estragar, fazer algo, vamos deixar essa boneca na caixa, em cima do guarda-roupa. E essa boneca ficou em cima do guarda-roupa por 20 anos. E somente agora, aos 27 anos, é que a minha cliente conseguiu retirar a boneca de cima do guarda-roupa. Porque nós fizemos um processo hipnótico e ela foi lá e arrancou a boneca de lá. E na hora do processo hipnótico, ela quebrou a boneca que ela tanto amava. São esses pequenos meandros que a gente não olha na hora das formações dos complexos. Porque a gente acha que tudo foi bom. Eu vivia bem, minha mãe fazia as coisas, mas teve uma coisinha que clivou aqui atrás e ficou lá. E quando você vê algo que dispara o gatilho, a mente abre, aí o ódio vem. Aí você fecha de novo e o ódio vem. E isso fica como um farol, abrindo e fechando em você. E nesse farol, que ele seja luz para você hoje, eu fico por aqui. Como já passamos o tempo e a Sizumi precisa de dar